nosso episódio de hoje tem um assunto que eu sei que muita gente, ou a grande maioria, precisa saber, tem muitas dúvidas. Eu adoro particularmente que a gente falar sobre a luta constante do tratamento de perda de peso. E agora, boas notícias, né? E os medicamentos que cada vez mais a gente vem tendo inúmeras possibilidades para ajudar na luta da perda de peso. E para a gente poder tirar essas dúvidas, conversar um pouco, a gente está recebendo ele que é nutrólogo, doutor João Paulo, seja muito Olá, bem-vindo. Nayara, muito obrigado. Vamos aqui estabelecer aqui, desmificar as medicações para obesidade, falar sobre indicações. Toda dúvida aí que você tiver, deixar que vai deixar bem claro. Doutor, para começar, eu acho interessante a gente Ah, falar a respeito sobre o preconceito, sei, né? sei. Quem faz tratamento de perda de peso, de obesidade, sabe a luta que não é Aham, fácil, né? Que é difícil, você tem que manter, tem que ser persistente, que às vezes só a dieta e a atividade, o resultado não vem, não chega, então você acaba recorrendo aos medicamentos. E a gente sabe que existem medicamentos que existiam antigamente, que as pessoas aham. tomavam, a gente estava até falando, nos Era. bastidores parecia que estava tomando uma droga, né? Algo escondido, com medo, porque divulgavam muitos efeitos colaterais. E eu queria que o senhor falasse hoje um pouquinho agora, desmistificando que existem sim Vamos. medicamentos que você pode ter um resultado mais rápido e Aham. que não façam mal à população. Vamos, sim. A obesidade, ela com certeza é uma doença, hoje entendida como uma doença crônica e que é uma doença multifatorial, né? E uma doença que tem muito estigma social também. Tem alguns países, por exemplo, hoje a gente está muito preocupado com a volta do culto à magreza, isso é até interessante falar. Por quê? Porque agora a cultura asiática está muito em voga, né? Infelizmente na Ásia eles optam para um de beleza da mulher muito magra, então você já está voltando, quem pode notar aí, quem é ligado em moda, já pode notar que os manequins estão diminuindo cada vez mais para poder suprir o mercado asiático e já está voltando esse padrão da mulher super magra. Com isso também a gente começa a notar também abusos das medicações. E querendo ou não, a obesidade ela acaba tendo esse estigma social, como se a pessoa que fosse obesa fosse uma pessoa desleixada, fosse uma pessoa preguiçosa. E se essa pessoa optar por usar uma medicação, essa pessoa está se tornando mais preguiçosa, aí a pessoa fala, vai tomar medicação, vai engordar tudo de novo, não sei o quê, tem que fazer dieta, porque a minha vizinha pesava 100 quilos, agora está pesando 50 porque fez dieta e atividade física. Sempre tem esse tipo de comentário. Até durante a própria faculdade de medicina, a obesidade ela nunca foi tratada de forma a fundo, né? A gente sempre viu a obesidade como algo realmente que a pessoa chega naquele determinado momento que realmente era só fazer uma prescriçãozinha ali, passar um remédio e estava resolvido. Hoje em dia não, hoje com a nutrologia, com a nutrição principalmente, que já fala disso há bastante tempo, há mais tempo que a medicina, a gente vê que a obesidade tem que ser tratada de múltiplas formas. A obesidade hoje é entendida tanto como uma doença metabólica como comportamental. Para ter noção, Nayara, 60% das pessoas que têm depressão e ansiedade têm um quadro de sobrepeso e obesidade associado. A gente vê que aquela coisa de retroalimentação positiva, né? Tanto a obesidade piora a depressão e ansiedade, como a depressão e a ansiedade piora a obesidade. São duas coisas que não dá para a gente separar. Agora, a gente precisa falar que hoje existem várias É classificações isso. de medicamento. Então, assim, para a gente começar, vamos lá. Quais são esses medicamentos e quais são essas Ah, classificações? vamos lá, vamos entrar no ponto 3 que todo mundo fica na dúvida. Com o avançar da medicina para a obesidade, logo a indústria farmacêutica, que não é besta nem nada, evoluiu junto com esse entendimento, desenvolvendo cada vez novos medicamentos, né? Como a gente até brinca dizendo assim, quer uma indústria para ficar rica é vender cabelo, é vender remédio para careca e remédio para a gente emagrecer. É o que hoje realmente dá mais resultado. Quanto às medicações, a gente tem que ver o seguinte, se começou-se uma das mais antigas que a gente tem, a sibutramina, né? Que era até que a gente tava brincando que quem é do meu tempo aí, quem estudava aí no ensino fundamental 2005, 2010, se chegasse na sala alguém tomando sibutramina, achava que tá tomando uma droga, é alguma coisa muito preocupante. A sibutramina, ela ficou envolvida em várias polêmicas, que saiu uma pesquisa, se eu não me engano, em 2009 falando que pessoas com alto risco cardiovascular, que já tiveram histórico de infarto, de AVC, quando usaram sibutramina, teve piora desse quadro. Aí alguns países, como Estados Unidos e Europa, começaram a restringir o uso da sibutramina e começou esse medo, né, generalizado, esse meio que esse sensacionalismo. No Brasil, tanto a Sociedade de Endocrinologia quanto de Nutrologia viu que é uma pesquisa que precisa ir mais a fundo. Então, peraí, se só faz mal em pessoas que têm risco cardiovascular alto, por que eu não posso usar naquele paciente que é obeso, que tem um risco cardiovascular baixo, tem nenhuma doença, que não tem dinheiro para pagar R$ 1.000, R$ 2.000 no Ozempic, e talvez eu vá se beneficiar no sibutramina que custa 100.
tudo na medicina a gente pesa por risco-benefício, né? Assim, às vezes é melhor o paciente usar uma medicação dessa e assumir alguns riscos que a gente fica em cima para tomar cuidado, do que deixar esse paciente ganhando cada vez mais peso e desenvolver uma pressão alta, um diabetes no futuro. Essa é a sibutramina mais antiga. Depois da sibutramina começou a vir os análogos do GLP-1, que aí a gente entra, a primeira que saiu, Victoza, teve o Saxenda, que é a liraglutida, aí esse mesmo laboratório, a Nordisk, lançou a semaglutida, que é o Ozempic, agora já lançou o Wegovy, e surgiu uma indústria nova aí no mercado, nova assim, antiga, mas lançou um medicamento novo, um novo player no mercado, que é o Mounjaro, que é do laboratório Lilly, né? A Nordisk é dinamarquesa e a Lilly é americana. Agora tá essa briga, né? Mounjaro e Wegovy, para ver qual é a melhor dos dois. Agora vamos lá, vamos entender, para quem não é da área de saúde, assim como A eu, função né? de cada uma, né? A função de cada uma. Como é que esses medicamentos, eles funcionam no nosso Sim. organismo, ajudando na perda de peso? Vamos lá. Hoje, eu pude elencar umas 9 medicações, mas vamos elencar aqui as principais, mais conhecidas. A sibutramina, que é a mais antiga. A gente vai ter o Vyvanse, também uma das mais antigas. Depois do Vyvanse, vamos botar o Saxenda, o Ozempic, o Wegovy, agora mais nova, o Mounjaro. E depois vamos falar da sexta, a mais nova que está para ser lançada, a Retratutina. Vamos lá. Dessas 5, tanto a sibutramina quanto o Vyvanse, elas agem em nível de sistema nervoso central, ou seja, elas agem lá no seu cérebro, faz você produzir mais noradrenalina, que é um neurotransmissor, e essa noradrenalina tem um efeito anorexígeno, ou seja, é aquele momento que você fica mais agitado, meio estressado, e você perde a fome. Pronto, a medicação tem mais ou menos essa função. Assim, são vias diferentes, mas ficando de modo geral, para você entender, é mais ou menos essa. Então, tira um pouquinho do apetite. Tira um pouquinho do apetite, porque deixa o seu corpo meio que no estado de alerta, por causa desses neurotransmissores. Tanto a sibutramina quanto o Vyvanse agem por vias diferentes, mas no final assim, para o público geral entender, tem mais ou menos essa função. Riscos de cada uma. A sibutramina, realmente, você pode vir a desenvolver pressão alta, principalmente risco cardiovascular, risco de infarto, se você já tiver um risco cardiovascular aumentado, né? Você já tiver tido um infarto recente. O Vyvanse, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Por quê? Porque o Vyvanse é uma medicação muito utilizada hoje para transtorno de déficit de atenção. Quem aí tem TDA, TDAH, eu tenho transtorno de déficit de atenção, realmente quando você toma esse comprimido, parece assim que você é outra pessoa, né? Então, assim, uma pílula do conhecimento. A gente utiliza em alguns pacientes que realmente tem uma compulsão alimentar. O Vyvanse é para tratar compulsão alimentar, e a gente tem que tomar muito cuidado se esse paciente tem crise de ansiedade, se é um paciente que tem histórico de uso de drogas, ou então de bebida, por exemplo, droga como cocaína, cigarro, bebida alcoólica. Se esse paciente começar a utilizar a Vyvanse, pode ser que ele aumente esse vício, né? Então a gente tem que ter um olhar bem atento sobre isso. E outra coisa é o desmame. O Vyvanse é uma medicação mais difícil que causar desmame. Por quê? Porque o paciente tem uma dependência psicológica daquilo. Porque como é uma medicação que você melhora muito a sua capacidade mental, você literalmente você virou outra pessoa. Então a pessoa fica dependente daquilo. Então a gente tem que ter um cuidado maior. Depois foi lançada a medicação, o Victoza, o Saxenda e o Ozempic. O Saxenda e o Ozempic são princípios ativos diferentes. A Saxenda é a liraglutida e o Ozempic é a semaglutida. São substâncias diferentes, como se fosse Tilenol e dipirona. Mas as duas vão agir na mesma via, que é análogo do GLP-1. O GLP-1 é um hormôniozinho que nosso intestino grosso produz naturalmente, e essa medicação faz a gente produzir mais hormônio ainda. E o que é que o GLP-1 faz? Isso, além disso, essas medicações limitam o efeito do GLP-1. E o que é que esse GLP-1 faz? O GLP-1 age lá no seu estômago e no seu intestino, fazendo ele trabalhar um pouco mais devagar. Por isso que quem usa essas medicações, ao comer qualquer coisa, antes eu era acostumado a comer 20 colheres de arroz. Agora eu como 4, fica aquele estômago cheio, né, saciado. E o GLP-1 também age lá no seu sistema nervoso central, por uma via, fazendo com que seu cérebro estimule menos a sensação de apetite. Aí você sente menos fome, porque seu estômago está marchando mais depressa, e também porque seu cérebro está estimulando menos. Aí vem uma medicação mais nova no mercado, o Mounjaro, do laboratório Lilly. O Saxenda e o Ozempic são da Nordisk, o Mounjaro é da Lilly. O que é que o Mounjaro faz? O Mounjaro, além de ter o GLP-1, seu análogo do GLP-1, como essas outras medicações, essas canetinhas anteriores, ele produz um hormônio novo, que é o GIP. E o que é que o GIP faz? Ele age lá no seu cérebro por outras vias, estimulando menos ainda o apetite, ou seja, ele age por uma via diferente. E suspeita-se que o GIP, ele também estimula as células de gordura a serem metabolizadas mais rápidas, então é uma via termogênica. Além de tudo isso, tanto o GIP e o GLP-1 também, ele age no seu rim, fazendo com que o rim excrete açúcar, aquela glicemia, né, para quem é diabético, que tem a glicemia alta,
pega esse excesso de açúcar, joga na urina e assim você consegue reduzir seus níveis de glicemia. Assim, realmente, você consegue emagrecer mais. Então, são diversas medicações que servem para o mesmo propósito, que é emagrecimento e inibir o apetite, mas por vias farmacológicas diferentes. Agora, doutor, vamos lá. É a questão como tomar esse medicamento, né? A gente vê no mercado, existem as canetinhas, né? A canetinha Aham, azul, mas a gente já vê que tem os comprimidos. Tem deles que você toma uma vez por semana, tem aham. deles que você já toma todos os dias. Como é que é feita essa dosagem, essa distribuição? Ah, vamos lá. Das canetinhas, vamos falar do Saxenda, do Ozempic e do Mondiário. O Saxenda é uso diário. Lá em Bulo, o fabricante investiu bilhões e bilhões de dólares em pesquisa e descobriu que se você tomar todo dia, tem o melhor efeito. Então a gente realmente utiliza Saxenda e Victoza todo santo dia, na miligrama lá de 0,6 a 1,6. Depois esse mesmo fabricante lançou a semaglutida e colocou, ó, a gente investiu bilhões, próximo aí de 50 bilhões de dólares, e essa medicação tem que ser usada uma vez por semana. Por que uma vez por semana? Porque você tem maior segurança, menos efeitos colaterais, e o paciente adere mais, porque realmente você pegar uma canetinha, uma agulha subcutânea, todo santo dia botar na sua barriga, além de ficar dolorido, é incômodo, tem dia que você esquece, às vezes você toma medicação demais todo dia e você tem mais efeito colateral, então uma vez por semana é melhor. Há algum tempo, alguns colegas médicos, né, começaram a conversar ali entre si, passar alguns cursos, e foram vendo na prática que se o paciente utilizasse o Ozempic ou o Wegovy, nessa época era só o Ozempic, utilizasse o Ozempic todo dia na quantidade ali de 2, 3 cliques, esses pacientes emagreciam mais, e tinham pesquisas que realmente diziam isso. Mas quando a gente pegou lá a pesquisa para leite, xixi por xixi, a gente analisava que os pacientes que utilizavam o Ozempic todo dia emagreciam mais porque tinham mais efeitos colaterais. Ou seja, vou usar todo dia, emagrece mais, emagrece, mas também você emagrece mais porque está vomitando mais, porque está mais enjoado, está com mais dor de cabeça. Aí realmente ninguém consegue comer nada, estando enjoado direto. O emagrecimento tem que ser um emagrecimento saudável, né? Você tem que utilizar uma medicação realmente só para diminuir seu apetite, não para deixar você ali vomitando o dia todo. É, questão de emagrecimento, você tem que melhorar também diversos aspectos da vida do paciente. Todo paciente, quando chega para a gente, quando chega para mim, eu não quero que aquele paciente só deixe de comer e faça a dieta. Eu quero que aquele paciente durma melhor, se exercite melhor. Por quê? Porque aí ele consegue manter o emagrecimento dele pelo resto da vida. Porque a obesidade é uma doença crônica, apesar do paciente emagrecer, ele meio que continua no popular com aquela cabeça de gordo, né? Começa a querer, Verdade. começa a ter maus hábitos alimentares, e se aquilo se perpetuar, tem reganho de peso. Aí veio, a gente estava onde? Estava no Ozempic, No né? Por uso Ozempic, semanal. isso. Pronto, o Ozempic, uso semanal. Se você tiver um médico que mandando você usar todo dia, troque de médico, tá certo? Aí vem a medicação mais nova, o Monjaro, que está no mercado. O Monjaro também é uso semanal. Você usa ali de 2,5 a 15 miligramas, uma vez por semana, aplicação subcutânea na sua barriga, pode ser na região do braço também. E o comprimido? O comprimido Ribelsus. O Ribelsus ele contém semaglutida, é o mesmo princípio ativo do Ozempic. O Ribelsus ele pode ter um efeito parecido com o Ozempic, só que você tem que usar quantidades altas, né? No final das contas, é uma quantidade tão alta que preço por preço compensa mais você utilizar o Ozempic da caneta. Quando é que eu vou utilizar o Ribelsus, ou seja, o Ozempic em comprimido? Quando eu quero fazer um desmame, ou seja, o paciente terminou de usar a medicação, eu preciso que ele utilize uma quantidade menor e ele já pode estar incomodado de estar fazendo aquela aplicação lá subcutânea e a gente usa comprimido. Ou então, em um caso de um paciente diabético que não precisa utilizar a dose tão alta de Ozempic, a gente compra comprimido. Mas assim, por emagrecimento em si, o Ribelsus ele não compensa muito pelo custo-benefício. É uma medicação cara que vai ter o benefício pouco. É melhor mesmo você utilizar a caneta. Então tem algumas utilidades específicas para você utilizar em comprimido. Agora, quando a gente fala em medicamento para Aham. emagrecer, existe aquele tabu que as pessoas falam: eu não vou tomar porque eu sei que quando parar, engorda tudo de novo. Eita, Lara, isso O aí é. bendito efeito Isso aí, rebote. rapaz, se você juntar médico, nutricionista e personal para falar nisso, dá briga de faca, viu? Porque a discussão é grande. No final das contas, nem todo mundo tá certo, mas também nem todo mundo tá errado. É o seguinte, como eu falei, antigamente, por exemplo, na classe médica, isso é muito enraizado, sabe? O médico, ele olha muito a doença ali, não, eu quero tratar a doença. Ah, não, a obesidade é a doença, pois tá bom, vou passar remédio para a obesidade. Pouco se olhava para mudança de comportamento, para você conversar com o paciente, porque quando você vê o paciente que quer perder peso, às vezes a gente que é médico, a gente até brinca, rapaz, eu sou quase o psicólogo, o psiquiatra de muitos pacientes, que é muitas vezes o paciente vai para conversar, a gente tem que entender o problema dele, e aquilo tudo. O nutricionista, o personal, estão muito certos em relação a isso. Se você utilizar a medicação
e não tiver uma mudança de comportamento, não adquirir uma rotina alimentar legal, não praticar atividade física, quando você parar de utilizar a medicação, meu patrão, você vai ganhar peso. De novo, a gente foca muito isso no consultório, nós médicos agora estamos focando cada vez mais nisso. Mas também tem pacientes que vai passar a vida toda fazendo dieta, exercício físico, se não utilizar a medicação não vai causar emagrecimento. Por quê? Porque às vezes esse paciente tem um sofrimento psicológico tão grande, tem uma ansiedade, tem uma depressão associada, às vezes o paciente tem uma indisposição muito grande, tem vergonha de ir para academia, isso é muito comum, tem paciente que tem vergonha. Eu quero dizer, meu amigo, a academia é o hospital do gordo, é o hospital do obeso. Se você está obeso e está gordo, a academia é seu lugar, mais do que os bombadão, porque lá é o local para você se tratar e emagrecer. Mas só que isso é muito difícil. Então, realmente, tem pacientes que só emagrecem utilizando a medicação, então os pacientes que vão emagrecer fazendo dieta, atividade física. O efeito rebote acontece quando? Caso mais comum de efeito rebote. Paciente utilizando medicação para emagrecer e paciente não altera a rotina alimentar, ou seja, se você é de casa, estiver utilizando Ozempic ou comprou sua canetinha de Monjaro e não mudou, continuou comendo pizza, continuou comendo hambúrguer, refrigerante com açúcar ou outras essas bobagens, você gastou dinheiro à toa, você vai ter reganho de peso. Então, assim, a medicação é aquele estalo para ajudar você a ter uma rotina alimentar saudável, para você comer menos. Se você não fizer isso, vai ganhar peso. Se você estiver utilizando essas medicações e não praticar atividade física, a mesma coisa. Terminou de usar a medicação, meu amigo, ganhou peso de novo. Então a medicação é para lhe ajudar a dar aquele start. E dali para frente você segue, ou seja, só para diminuir sua fome. Atividade física e rotina realmente tem que ser um insight de você, né? Tem que ser uma percepção sua. Outra fonte comum que o paciente tem reganho de peso, mesmo utilizando essas medicações. Por exemplo, está muito comum o paciente comprar Monjaro por conta própria. O paciente começa ali tomando 10 miligramas, 15 miligramas, emagrece, depois tira essa medicação de uma vez, não consegue fazer um desmame adequado. Então, esse paciente volta com a fome na força total. Aí não consegue se segurar, não adquiriu rotina saudável muito legal, não adquiriu rotina de atividade física e acaba tendo reganho de peso. Agora, doutor, vamos lá. A gente fala que hoje está cada vez mais seguro o uso das medicações. Mas existe algum público específico que não é indicado esse tipo de medicação, mesmo com toda essa segurança? Vamos lá. Quem tem sibutramina, se você tiver pressão alta, tiver algum problema cardiovascular, problema no coração, problema de AVC, não pode usar sibutramina de jeito nenhum. Vivance, se você tiver histórico de uso de drogas, abuso de substâncias, ou tiver crise de ansiedade, não utilize Vivance também de jeito nenhum. Semaglutida, que no caso é o Victoza, e o Ozempic e o Wegovy. Se você tiver hepatite, pancreatite, tiver crise de pedra na vesícula muito forte, tiver câncer de tireoide em atividade, ou estiver fazendo tratamento para câncer ali naquela hora, estiver fazendo quimio, radioterapia, não pode usar essas medicações. Monjaro, também, se tiver câncer de tireoide, tiver com a vesícula inflamada, tiver pancreatite, hepatite, também não pode utilizar. O uso do medicamento por conta própria, né? Eu sei que o senhor já falou aqui, mas assim, é bom a gente sempre reforçar. Tem gente que às vezes pode dizer assim, o doutor falando isso aí, eu emagreci, eu tomei esses medicamentos, mas não emagreci, não tive o resultado esperado, ou emagreci e logo depois engordei. Existe uma associação dessa automedicação e não está sendo utilizada da forma correta. Então, assim, a gente reforçar a importância de você ser acompanhado por um profissional. Olha, eu não vou mentir, se você é de casa, comprar uma caneta de Monjaro e começar a aplicar o Monjaro ali, 5, 10, 15 miligramas, aí você vê na internet, TikTok, Instagram, uma pessoa até acha que você vai emagrecer, vai, mas você vai correr diversos riscos e vai ter grande chance de você pegar seu dinheiro e jogar no mato, porque provavelmente você vai ter reganho de peso novamente. Essas medicações, você até pode comprar elas sem receita. Por quê? Porque na legislação brasileira, todas as medicações que são ali também usadas para diabetes, você não precisa de receita para comprar. Lógico, a pessoa está em uma crise de diabetes, precisa comprar insulina, às vezes o médico não pode dar a receita, ele não pode renovar, ela tem que comprar na farmácia para salvar a vida dela. Então isso se estende a essas medicações, inclusive no Congresso tem várias propostas para poder mudar, né? Porque hoje o Ozempic e o Monjaro são muito mais usados para tratamento de obesidade do que para diabetes em si. Quanto a risco, quais o risco real dessa medicação? O primeiro deles, você utilizar uma dosagem alta. Isso aconteceu muito no começo do Monjaro. Olha, assim que o Monjaro foi lançado nos Estados Unidos, começou uma correria antes do pessoal ir para Miami para comprar enxoval. No começo agora era para comprar Monjaro. Era desse jeito. O pessoal tratava trocando iPhone por Monjaro. O pessoal voltava e trazer as canetas de 15 miligramas. Teve 3 pacientes meus,
no começo do ano passado que tomou Monjaro e foram parar na Unimed porque estava vomitando demais, muito efeito colateral do abdominal. E olha, os pacientes que nem me falaram nada, tomaram Monjaro, estou todo no hospital com dor de barriga, vomitando. Que ele tomei Monjaro, quantos miligramas tu tomou? 15 miligramas. Ô, rapaz, foi só a conta, não tem outra. Primeiro risco é esse, você utilizar e ter muitos efeitos colaterais. O segundo, muito comum. Todo paciente que passa por um processo de emagrecimento intensivo, isso acontece demais em quem faz cirurgia bariátrica, que perde ali 10, 15, 20 quilos, tem um risco maior de ter pedra na vesícula, porque tem a metabolização rápida da gordura e acaba tendo esse metabólito, meio que esse lixo tóxico do nosso corpo, se acumula lá na nossa vesícula. Se a vesícula começa a ter pedra dentro dela, ela pode inflamar, aquela pedra inflama, sabe? Inflama a parede da vesícula e a vesícula está encostadinha lá debaixo do seu fígado, do lado do pâncreas. Então a vesícula, assim, é problema puxando problema. A vesícula inflamou, inflama o fígado, vai inflamar seu pâncreas, você gera uma pancreatite, que é uma doença gravíssima, e você pode aparecer no leito de UTI. Teve até uma atriz americana, deixa eu lembrar, a Avery, saiu muito famosa aí no Instagram e no TikTok também, que desenvolveu osteoporose porque passou um ano utilizando o Ozempic, sem acompanhamento médico, a paciente adquiriu um quadro de desnutrição, e essa desnutrição levou a ela um quadro de osteoporose. Então aí mais um risco, né, de quem utiliza essas medicações. E assim, para a gente encerrar, doutor, eu queria que você falasse um pouquinho, trazendo a realidade que existe sim jeito para tratar a obesidade, que as pessoas elas precisam não só mudar o físico, mas começando pela cabeça É, também e procurando um profissional. no profissional, ó, você que está com problema de sobrepeso, obesidade, doutor, estou me sentindo gordinho, gordinha, já estou com problema ali de pressão alta, estou com pré-diabético, ou então isso me gera muito sofrimento psicológico, às vezes eu vou no shopping, não consigo conseguir uma roupa para mim, vou para a praia, não tenho vergonha de tirar a camisa, vestir um biquíni na frente do meu namorado. Realmente, a primeira coisa que você tem que ir, você começa a mudar alguns comportamentos, né? A obesidade, Nayara, ela mexe também com o nosso sistema de recompensa, né? Lá com a nossa via mesolímbica. Ou seja, às vezes todo o comportamento que a gente tem que altera essa via mesolímbica, esse sistema de recompensa, você pode descontar na comida. Hoje a gente fala muito de um termo chamado detox de dopamina, né? A gente vê muito isso no meio empresarial para melhorar a sua performance. O detox de dopamina é um termo genérico que a gente usa para quê? Para todo hábito que a gente tem, que acaba gerando um quadro de compulsão. Por exemplo, um quadro que a gente faz todo santo dia, que a gente faz demais, e a gente não imagina que isso pode gerar um quadro de compulsão alimentar, rede social. Por quê? Porque quando você utiliza aí sua rede social, ou você mexe na internet por muito tempo, às vezes um jogo de videogame, por que isso pode desencadear uma compulsão alimentar? Porque quando você está lá vendo sua rede social, o seu cérebro começa a ver vídeo após vídeo, e aquilo vai lhe gerando um prazer rápido, cada vez mais momentâneo. É mais ou menos como uma pessoa que está usando crack. Você utiliza ali, vê um vídeo ali por 5 segundos, passa para o próximo, aí você curte, aquilo vai lhe trazendo uma satisfação. Você pode transferir para a sua comida também. Pode ter uma hora que seu cérebro fica tão acostumado a ter uma recompensa rápida que ele começa a enxergar a comida como uma fonte de recompensa também. Então não é comum, pelo contrário, é muito comum um paciente que é viciado em rede social, ou paciente que tem muito hábito de fumar e de beber, ter quadro de compulsão alimentar, justamente por conta disso. Então, se você está precisando emagrecer, comece a corrigir seus hábitos. Comece a ter uma rotina de sono, comece a acordar todo dia cedo, em um mesmo horário, fique pouco tempo em rede social, faça ali uma corrida, alguma coisa ao ar livre, comece a praticar atividade física. Se você gostaria de sair muitas vezes, está bebendo, fumando, retire esses hábitos também, que você vai ver que sua vida vai começar a adquirir um mecanismo saudável mais legal e você vai começar a perder mais peso. E só uma coisa que eu já tinha dito que a gente ia encerrar, mas eu não Ah, posso deixar de perguntar, que eu acho que é interessante, a gente falar um pouquinho do acompanhamento com o nutrólogo, que faz sim, toda sim, a sim, sim, sim. diferença, né? A gente sabe já o papel do nutricionista, do Aham. educador físico, e que o nutrólogo ele veio para dar realmente o match final. Isso, a gente tem algumas especialidades médicas que antes tratavam a obesidade, mas nunca teve muito esse olhar na obesidade também como uma mudança de comportamento, né? O nutrólogo ele vai agir muito em cima disso. O nutrólogo vai tratar a sua perda de peso, a sua questão de emagrecimento e vai tentar melhorar outros aspectos da sua vida, né? Vai tentar melhorar ali seu sono, seu intestino, sua disposição, sua libido. Então o nutrólogo trouxe meio que uma visão para cima desses aspectos de vida, quando entendeu que a obesidade não é só emagrecer, é trazer qualidade de vida de uma forma geral. Então, o nutrólogo e o nutricionista, inclusive minha companheira é nutricionista também, trabalha junto comigo, nosso paciente, muitos dos nossos pacientes são iguais, a Larissa Brandão. Então, assim, o nutricionista ele fica muito com o negócio dele é dieta.
O nutricionista vai tratar de dietoterapia, vai ver o que é que você precisa comer, as vitaminas que você precisa no dia, a quantidade de cada um. A parte do médico fica com qual? Fica mais com essa parte realmente de medicação. Se o paciente está obeso e precisa tomar um remédio para pressão, a gente passa. Se o paciente precisa de uma medicação para emagrecimento, um Monjaro, um Ozempic, a gente passa também. Se o paciente está com problema de dormir, a gente vai passando a suplementação. Muitas vezes também o nutricionista trata esses outros aspectos da qualidade de vida, né? Melhorar ali o intestino do paciente, melhorar a disposição. E o nutrólogo também está ali para agir em conjunto com o nutricionista. Excelente. Coisa boa é a gente trazer boas notícias, né? Que tem solução sim, você basta procurar um bom profissional, que tudo vai dar certo, né, doutor? Muito obrigada. Com certeza, eu que agradeço, Nayara. E a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho e até a próxima.